É um privilégio servir esta igreja, é um privilégio estar aqui amando o Senhor. Tenho orado a Deus, Deus tem falado muito forte comigo. Algumas pessoas ao meu redor e conversando comigo há pouco tempo, demonstraram medo e receio de fazer a obra de Deus, angústia e achando que é menor do que é, e Deus me deu uma palavra para essas pessoas, amém? É tão bonito ver, sei lá, uma equipe de louvor aqui cheia de Deus e com ousadia. É tão bonito ver intercessores valentes orando, é tão bonito ver diretores de culto tomando a frente, fazendo a obra de Deus, né? Intercessores ali no sentinela, falando de Deus lá no estacionamento. É tão bonito ver Deus usando a gente. É tão maravilhoso deixar Deus nos usar, não é? E muitas vezes nós nos sentimos limitados. Muitas vezes nós nos travamos, nós não nos deixamos mover, nós não deixamos o mover de Deus transformar a nossa vida, não deixamos o mover de Deus fazer no nosso meio. Quero dizer para você que avivamento não é o quanto de Espírito Santo você tem, mas é o quanto o Espírito Santo tem de você. Nós precisamos nos deixar tomar por Deus. E Deus vai te fazer valente, Deus vai te fazer corajoso, grande, amém? Tem uma valente que eu quero fazer referência aqui nesta noite. Nas casas de paz tem uma mulher lá, que é uma verdadeira leoa, amém? Ela ora e tal, e quem olha para ela vai, essa é leoa mesmo, isso aí vai pegar, vai botar tudo para correr, e vai trazer a presença de Deus, né? Irmã Fátima tem feito uma obra maravilhosa aí na presença de Deus. Quantos irmãos aqui da Casa de Paz, que já participaram de Casa de Paz e estão aqui nessa noite? Deixa eu ver, levanta tua mão. Aleluia, nós temos aí alguns irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês, é um ministério maravilhoso, amém? A irmã Fátima enterrou a mãe num dia, no outro dia estava fazendo Casa de Paz. É ou não é guerreira? Estava firme na obra. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te use cada vez mais, em nome de Jesus. Em Hebreus 11, não é esse texto que eu vou ler, mas me veio a memória aqui. A palavra de Deus diz que eram homens, em Hebreus 11 fala da fé, e comenta sobre homens que foram cortados no meio, que foram chicoteados, e homens que amavam o Senhor e foram ao limite, fazendo a obra de Deus. E no fim do capítulo, fala algo que eu acho lindo demais, e quero repetir aqui. Diz que são homens cujo mundo não é digno deles. Eu quero dizer a mesma coisa para vocês. Esse mundo não é digno de vocês. Deus tem preparado um lugar para vocês morarem no céu. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. E Jesus era assim, Jesus era guerreiro, né? Eu creio que nós também seremos como Ele. E falando de valente, eu trouxe um trecho de um filme. Essa semana, ou a semana passada, eu e minha família, a gente assistiu um filme chamado Nárnia, do C.S. Lewis, não sei quantos já viram. Eu trouxe um trechinho aqui para vocês, só para vocês sentirem. Mostra o Aslan lá, né, que eles chamam no filme, mas é o leão da tribo de Judá. Solta o som, DJ. Aslan. Eu sabia que era você. O tempo todo eu sabia. Mas os outros não acreditaram em mim. E por que isso a impediu de vir a mim? Desculpa. Eu estava com medo de vir sozinha. Mas por que você não se mostrou? Por que
que não chegou rugindo e nos salvou como da última vez? Nada acontece 2 vezes da mesma maneira. E se tivesse vindo antes, todos os que morreram, eu teria impedido? Nunca saberemos o que teria acontecido, Lúcia. Mas o que vai acontecer é bem diferente. Então você vai ajudar? Mas é claro. E você também. Eu queria ter mais coragem. Se tivesse mais coragem, você seria uma leoa. Bom, suas amigas já dormiram bastante, não acha? Aleluia, esse é o leão, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes nós nos sentimos com medo, muitas vezes nós não nos sentimos fortes o suficiente. Mas, não sei se deu para ouvir, aquele leão fala para ela com medo, ela com receio, e ele fala para ela que ela é sim corajosa, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Amém, meus irmãos? E isso é muito poderoso e nós não podemos esquecer isso. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Eu quero compartilhar algo com você a respeito disso que a gente já está falando, sobre ser valente, sobre ser a imagem e semelhança de Deus. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Nós vamos ler 2 textos. Esse é o primeiro, depois a gente vai pular lá para 2 Samuel. A gente consegue colocar no telão? Aí. A palavra de Deus diz assim: então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E verso 2 diz assim: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi, fugindo de Saul, foi parar na caverna. E começaram a juntar dele um monte de homem, entre aspas, fracassado, desgostoso da vida. Mas agora pula lá para o 2 Samuel, capítulo 23, verso 8. 2 Samuel, capítulo 23, verso 8, fala desses mesmos homens, mas agora já como heróis. Olha o que o texto diz, verso 8. Estes são os nomes dos valentes de Davi, que Davi teve. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitões. Esse era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando Israel, os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pregada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, aleluia, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus. Estes eram homens que seguiam Davi. Eu li um texto que mostrava eles, entre aspas, fracassados. E logo depois eu li um texto que falava dos heróis de Davi, dos valentes de Davi. Como que aconteceu essa transformação? Como é que Davi tirou eles desse momento tão difícil e de repente eles viraram valentes? E de repente eles viraram homens que começaram a fazer coisas que humanos normais não fazem. Como isso aconteceu? Eu creio que Deus ativou o que já estava dentro deles. Deus não nos deu o espírito de temor, amém, meus irmãos? Mas o espírito de fortaleza. Deus fez isso com vários homens da Bíblia. Ele fez isso com Gideão. Lembra de Gideão? Gideão não estava com medo?
E Deus foi lá e falou, você não é homem de medo. Você é corajoso, Gideão. Vai nessa tua força. E Deus foi lá e ativou a força de Gideão. E Gideão saiu de medroso e se transformou. Porque havia dentro dele um espírito de leão. O mesmo Deus fez com muitos outros homens. Inclusive com esses. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, tirar desse texto, é que todos nós somos valentes. Todos nós. Todos nós somos valentes. Esses homens fracassados perante a sociedade, excluídos, muitas vezes nós vivemos momentos difíceis também. E muitas vezes, muitas situações da nossa vida, de repente um emprego que você não gosta, de repente um relacionamento fracassado que você viveu, ou uma doença familiar, uma rejeição. Muitas vezes nós vivemos circunstâncias na nossa vida que faz com que a gente comece a pensar, será que nós somos fortes mesmo? Quando eu era adolescente, eu tinha muita vergonha das minhas espinhas. Aquela circunstância me paralisava. Para falar a verdade para vocês, muitas vezes eu deixava de ir ao banheiro, porque eu achava que se eu levantasse da carteira, as pessoas iam olhar para mim e iam começar a rir. Às vezes eu chegava na escola e ia direto para o banheiro, para olhar as minhas espinhas, antes de ir para a sala. E em casa eu ainda estava olhando as espinhas antes de sair. E eu morria de vergonha daquilo, e aquilo me paralisava. Aquilo me prendia. O que te prende? Talvez hoje não sejam espinhas. O problema de coisas que nós vivemos, circunstâncias que nós passamos, é que elas nos escravizam. Elas fazem com que a gente passe a viver um ciclo vicioso, com que a gente comece a acreditar que nós somos aquilo, com que a gente comece a acreditar que aquilo não vai passar. Sabe, as pessoas chamam a gente de burro e a gente acredita. E aí a gente começa a olhar na nossa vida e a gente fala, é verdade, eu não passei no vestibular, ou eu não fiz aquilo direito, eu sou burro mesmo. Alguma pessoa fala que você é feio, ou que você é esquisito, ou que você é pobre. E você olha para a sua circunstância e você fala, eu sou mesmo. E você começa a entrar num ciclo vicioso de fracasso. E muitas vezes é difícil sair daquela situação. Por conta das circunstâncias, por conta de coisas que você está acreditando, mas nesta noite eu quero quebrar isso na sua vida. Amém, meus irmãos? No final nós vamos orar em nome de Jesus, toda esta palavra, todo este pensamento que porventura tem povoado a sua mente, ele vai sair em nome de Jesus ainda nesta noite. Há alguns anos eu tenho tentado estudar inglês, e eu preciso disso, porque no meu trabalho é exigido que eu saiba inglês. E eu já tentei muitas vezes, quando eu era criança, eu ia para a aula de inglês. E depois, quando adolescente também, e quando adulto, também fui para a aula de inglês. Mas eu nunca consegui aprender. E aquilo me travava. E todas as vezes que eu viajava para um evento, eu me sentia menor, eu me sentia diminuído, porque eu não sabia inglês. Mas sábado retrasado, ou sábado, não sei, alguns dias desse, veio uma jovem aqui na rede de jovens e contou um testemunho. E ela falou, porque eu estudei, eu fui para os Estados Unidos e foi assim que aconteceu, e lá por 30 dias, e eu fiquei lá e não sei o quê, e eu aprendi. E eu falei, então é isso. Então eu sou forte e corajoso, então eu vou tentar mais uma vez. Mas você já tentou, Rodrigo, você é burro, você não aprende. Não, eu não sou. E eu tracei um plano, novo plano. E eu falei para mim mesmo, eu vou estudar por um ano, eu vou estudar até o ano que vem, eu vou me matricular de novo, e no ano que vem, nas minhas férias, eu já combinei, nós vamos para os Estados Unidos, e ela vai gastar e eu vou estudar. Nós estamos separando esse dinheiro. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meus irmãos? Porque nada pode nos parar. Em nome de Jesus.
Porque, assim como Paulo falou para Timóteo, Timóteo, Deus não te deu um espírito de temor, mas de fortaleza. É isso que digo nesta noite, todos nós somos valentes. Nós não podemos nos deixar escravizar. O medo, um pastor falou aqui no Spirit Day, o medo é como se fosse um espírito, você precisa repreendê-lo. Sai, medo! Eu te repreendo! E avance. Repreenda como um leão. E avance. Não deixe o medo te parar. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos a tendência de sermos maravilhosos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém, meus irmãos? Um amigo muito querido, quase irmão, me disse certa vez que nós não podemos ser onipotentes, né? Nós podemos ser bons em tudo, mas naquilo que Deus colocou você para fazer, você pode. Nos dons que Deus te deu, meu irmão, você vai ser perfeito, porque Deus te deu a imagem e semelhança dEle. Então, nesses dons, nós não seremos medíocres, nós seremos perfeitos. Porque em Deus nós podemos alcançar isso, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu vejo aqui, muito forte, é que valentia pressupõe dificuldade. Quando está tudo bem, não tem como você ser valente. Você já viu, está tudo bem, a pessoa vai comprar pão na padaria, opa, vou ser valente agora. Não tem jeito. Só é valente quando você está na dificuldade. É a dificuldade que te faz valente. Eu quero dizer para você que dificuldade é igual a crescimento. Dificuldade é igual a evolução. Tem muita gente que acha que dificuldade é igual a Deus não se lembra mais de mim. A pessoa está passando dificuldade, Deus se esqueceu de mim. Não! Dificuldade é igual a crescimento. Quando nós estamos passando dificuldade é porque Deus quer nos levar a outro nível e nós precisamos entender isto. O valente, ele só é valente pela forma como ele lida com a dificuldade. Porque ele tem dificuldade como todos nós. Mas ele aprendeu a lidar com a dificuldade de uma forma que o faz valente. E nós aprenderemos também em nome de Jesus. Carol Dweck é uma autora, ela é professora e pesquisadora também. E ela escreveu um livro e ela estuda sobre a mentalidade. Ela estuda sobre os comportamentos humanos. E ela, neste livro, falou que o homem, ele muitas vezes tem a mentalidade fixa. Ela dividiu em duas mentalidades, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa, ela cria um processo de julgamento muito forte, muito severo. É essa mentalidade de que qualquer dificuldade que você tem, você acha que você é burro. É a mentalidade fixa. Então, eu estou em dificuldade, é porque eu não estou. E aí, quando você vence a dificuldade, você tem um alívio. A mentalidade fixa faz com que nós sejamos muito severos conosco mesmo. Ela está ligada ao resultado que você tem. Você teve resultado? Então você é bom. Você não teve resultado? Então você não presta. Então você está perdido. E ela também fala, aliás, antes de falar da outra mentalidade, no Japão, muitos estão se suicidando por conta disso. Existem países que esta cobrança é ainda mais forte, mais pesada. Falando da mentalidade agora de crescimento. A mentalidade de crescimento é outro tipo de mentalidade que ela traz. Ela tem um foco no processo. Ela não tem um foco no resultado. A mentalidade de crescimento, a dificuldade é igual a possibilidade de aprendizado. Enquanto na mentalidade fixa eu tenho que ser bom, porque senão eu não vou ser aceito, eu preciso ser bom. Na mentalidade de crescimento, a pessoa pensa, o que eu posso me fazer, como posso me tornar melhor? Quando ela está diante de uma dificuldade, ela começa a pensar, uau, eu preciso aprender, eu preciso melhorar nisso. A pessoa começa a ver algo que ela precisa fazer, então ela não se tolhe, então ela não fixa aquilo não para ela. Consegue compreender essa diferença? Nós precisamos ter a mentalidade de crescimento, amém, meus irmãos? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu trouxe uma foto aqui, uma imagem
do Michael Jordan. Olha aí, não está dando para ler, mas eu vou ler para vocês. Esta aí é uma mentalidade de crescimento. Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Isso é mentalidade de crescimento. Isso é muito poderoso. Quando eu aprendi isso, todas as vezes que eu me vejo num desafio, numa dificuldade, eu penso, aqui eu preciso crescer. Abre uma porta. Abre-se uma oportunidade para mim. Porque ali eu preciso melhorar, então eu vejo e eu amplio as coisas que eu consigo fazer. E eu cada vez estou ampliando mais, porque a minha mentalidade é de crescimento. E Deus não nos deu limite para isso. Ele nos colocou com a imagem e semelhança dele, para alcançarmos aquilo pelo qual ele nos chamou para fazer. Amém, meus irmãos? Mas, como é que eu faço para sair da mentalidade fixa e ir para a mentalidade de crescimento? Como é que eu faço para desconstruir um pensamento, sabe? Que minha mãe colocou na minha cabeça quando eu era muito pequeno. Que eu sou pobre, que eu sou burro, que eu sou chato, que eu sou feio. Como que eu desconstruo isso? E eu trouxe aqui 3 coisas que nós precisamos fazer e que ajudam muito nessa parte. É uma gestão que você precisa fazer, uma gestão, primeiro, da realidade. A gente precisa gerir a realidade. A realidade a qual nós achamos sobre a nossa vida. Muitas vezes, o que a gente vê é limitado. A gente olha pela visão dos outros, a gente olha pelas circunstâncias. A gente precisa gerir essa realidade. Será que o que a gente pensa de nós mesmos é real? É isso mesmo? Esse pensamento que recorrentemente vem na sua mente, nós não precisamos quebrá-lo, não. Ele não está limitado a respeito. O que Deus pensa a respeito de você? Então nós precisamos gerir esta realidade. Perceba que esses homens que depois se tornaram valentes, eles só devem caminhar com Davi. É ou não é verdade? Muitas vezes a gente precisa mudar as pessoas com quem nós andamos, né? Já viu aquela expressão de que nós somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor? Esses homens, eles saíram de fracassados e foram a heróis, porque eles começaram a andar com Davi, e Davi tinha a mentalidade de crescimento. Falta 5 minutos para o meu acabar? Aleluia. Então, nós precisamos fazer gestão da realidade, amém, meus irmãos? A segunda gestão que nós precisamos fazer é a gestão das possibilidades. Gestão das possibilidades. Nisso aqui, eu preciso vislumbrar novas possibilidades. Uma das formas mais eficientes de você tirar pensamentos a seu respeito da sua cabeça é você colocar outro pensamento no lugar. Já viu quando a gente tem uma música muito forte na nossa cabeça e você quer tirar aquela música, você não consegue de jeito nenhum, o que você faz para mudar aquela música? Bota outra música. Sabe como é que você faz para tirar o pensamento que não provém de Deus da sua mente? Você coloca outro pensamento, você substitui. Esses dias a gente estava falando com o Robinho aqui, ele falava de alunos, que ele dá aula, e os alunos chegam na escolinha que ele dá, com um pensamento que a mãe daqueles alunos colocaram na vida deles. E eles falam, não, minha mãe falou que eu não consigo. E o Robinho começa a colocar outros pensamentos na mente dele. Mas olha isso, mas olha aquilo outro, você consegue sim. E quando nós vamos substituindo esse pensamento, nós abrimos novas possibilidades. Precisamos gerir as possibilidades. E a última gestão que a gente precisa fazer é gestão das ações e dos resultados. Sabe quando você faz e não vê resultado? É o meu inglês. Você precisa gerir o que você está fazendo. Meu inglês não tem resultado porque toda vez que eu estou começando a mudar de nível, eu paro, eu desisto, eu canso. Então eu preciso mudar a tática, eu preciso fazer diferente, eu preciso fazer de uma forma que faça sentido para mim, que seja mais leve.
E nós chegaremos lá em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Experimente pequenas vitórias nessas ações. E Deus vai te dando ousadia. E por fim, para terminar, a terceira coisa é, valentia pressupõe nobreza. Não adianta você ser valente e não ser nobre. Não adianta você ter força e alcançar e derrubar as pessoas. Quando eu falo de nobreza, eu falo de alguém que está ligado, de ser nobre, eu falo de alguém que está ligado à nobreza. Nós somos filhos do rei, amém, meus irmãos? Nós somos filhos de Deus e nós não podemos nos esquecer disso. E como filhos de Deus, nós somos nobres. E mesmo valentes, nós agimos com nobreza. Quando eu olho para Davi, eu vejo um homem valente e nobre. Ele não tocou em Saul. Olha quanta nobreza existe nisso. Isso é poderoso, amém, meus irmãos? Certa vez, uma pessoa muito querida falou para mim, Rodrigo, nobreza, o conceito de nobreza para mim é uma soma entre grandeza e humildade. Grandeza e humildade. Como pode ser grande e humilde? Pode. Já viu aquela pessoa importante, mas super educada? Olha para Jesus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era grande e não havia maior do que ele. Mas ele também era servo, era humilde. Nós precisamos. No final desse livro de 2 Samuel, Davi toma várias atitudes aqui. E uma delas é quando Deus fala para ele levantar um holocausto para Deus. E ele vai lá na Araúna, eu esqueci como é que chama, não sei o que de Araúna, e ele chega lá, não sei o que de Araúna, e ele fala, fulano, eu quero comprar essa terra aqui, porque eu quero, Eira de Araúna, eu quero comprar essa terra aqui para levantar um altar a Deus. E o Araúna era o nome do dono do lugar, né? O Araúna vira para Davi e fala para ele, Davi, não precisa comprar, você é o rei, eu quero te dar. Eu vou te dar os bois, eu vou te dar a terra, eu vou te dar o fogo, eu vou te dar tudo. Pode levantar a Deus? E Davi fala, não. Eu quero comprar, porque eu não quero dar a Deus algo que não me custe nada. Davi era nobre. Muitas vezes ele errou. Muitas vezes ele não agiu com nobreza. Mas a maior parte das vezes ele voltava para o qual Deus o chamou. Nós somos nobres. Nós precisamos agir com nobreza. Amém, meus irmãos? Quando Davi teve sede e falou que queria beber lá na cisterna de não sei aonde, Belém, lá onde os filisteus estavam acampados, aqueles homens que antes eram fracassados, mas já eram heróis, eles não titubearam, eles falaram, vamos buscar água para Davi, porque eles eram valentes, amém, meus irmãos? E eles entraram em meio aos filisteus, e eles pegaram água do lado onde os filisteus estavam dormindo, e voltaram e entregaram para Davi, porque eles eram valentes. E Davi pegou aquela água, morrendo de sede, no deserto, e derramou aquela água. Falou, eu não vou beber uma água que quase matou 3 dos meus homens. Valente e nobreza. Nós precisamos ser valentes e nobres. Quando eu comecei a namorar com a Aline, eu tomei uma atitude valente e nobre. Eu decidi falar com o pai dela primeiro, antes de falar com ela. Eu não precisava fazer isso. Eu podia ter ido direto na Aline e falar, olha, eu estou gostando de você. Você gosta de mim também? Mas não, eu decidi honrar os pais dela. E eu fui até ele e falei, oi, tudo bem? A história é longa, eu vou resumir aqui. E eu falei para ele, estou gostando da sua filha. Ele falou, qual? Ele tinha 3. E eu falei, da mais nova. E ele gostou daquela atitude, que foi uma atitude nobre. Deus gosta disso. Deus gosta quando nós honramos os pais. Deus gosta, sabe? Nós fazemos como filhos de Deus, como filho de alguém nobre.
Porque quando nós agimos com nobreza, na nossa nobreza prosperaremos. Não tem um versículo assim? Mas eu quero dizer para você que a atitude nobre nem sempre é a mais fácil. Nem sempre é a mais fácil. Muitas vezes é a mais difícil, mas é a que impacta o coração. Chamou. Você é um filho de excelência. Você foi chamado por Deus para ser filho querido dele. Deus te levantou para ser valente, para alcançar as coisas, para ser como um leão. Nada pode te parar. Para ser a imagem e semelhança dele. Para ser a imagem e semelhança dele. Quando eu olho para esses homens e vejo que um deles venceu 800 inimigos sozinho. Deus estava nesse negócio. Estava ou não estava? Ele estava sendo um leão ali. O que você precisa vencer sozinho? O que você precisa vencer como um leão? Qual é a dificuldade que você está tendo e que você não tem conseguido acreditar que você pode vencer? Não existem barreiras para você, meu querido. Eu vim aqui hoje com esta palavra para dizer para você que não há limites. Se você sonhar, sonhe alto, porque não há limites para você. Os limites são você, é você mesmo que coloca. Não existem barreiras. Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer essa mensagem para você. Todos nós somos valentes. E nós precisamos lembrar do leão da tribo de Judá. E lembrar que nós somos a imagem e semelhança deles. Amém? Fique de pé no teu lugar. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero que você ore sobre a tua dificuldade. E aqueles que querem vencer esta dificuldade. Se há alguma coisa te prendendo, te travando, você não conseguiu vencer ainda, eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos orar e quebrar hoje em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai poderoso, Tu és tremendo, Senhor. Não há Deus mais forte do que o Senhor. Nós louvamos o Teu nome, honramos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Jesus. Porque é o nome que está acima de todo nome. Porque é o nome que quebra todas as cadeias. Porque é o nome que sara, que salva, que transforma. É o nome que liberta. É o nome que vem, Deus, vem e traz a nossa liberdade, traz a transformação da nossa realidade. É por este nome que nós clamamos. É por Ti, Jesus. Para que em nome de Jesus a nossa vida seja intensa, nossa vida seja cheia da Tua presença e nada venha nos deter. Que toda mente seja liberta. Para que em nome de Jesus nós possamos, Deus, ver a Teu mover, ver o que o Senhor tem para nós, Deus, a cada dia. Deus, eu sei que o Senhor tem coisas grandes no nosso meio. E eu quero orar para que o Teu exército se levante. Deus, assim como o exército de Davi, que nós possamos fazer, Deus, coisas grandiosas na Tua presença. Levanta aqui heróis, Deus. Levanta aqui homens e mulheres que possam transformar esta nação. Deus, levanta aqui, Deus, guerreiros que não temem a Tua guerra. Deus, que se colocam à frente da batalha. Deus, que quando as pessoas desistem, eles continuam, Deus, continuam a guerrear em Teu favor, em nome de Jesus. Quebra toda a cadeia neste lugar, quebra toda a dificuldade, Deus, e faz, Deus, dos Teus filhos a Tua imagem, a Tua semelhança. Ativa, Deus, em nossos corações toda a Tua força para a glória do Teu santo nome. Aleluia, aleluia. Aqueles que em nome de Jesus quiserem que a gente ore por você, vem à frente, querido. Vem à frente. Se você está precisando de uma força em alguma área da tua vida, vem aqui que nós vamos orar por você, em nome de Jesus.
Faz essa oração comigo, Pai querido. Eu sou teu filho, Deus. E eu estou aqui para que o Senhor possa fazer de mim o teu filho poderoso, amado, guerreiro. Quando eu sair deste lugar, que o Senhor possa se fazer presente e tão forte na minha vida, que eu nunca mais venha temer qualquer circunstância. Coloca a mão na tua cabeça, querido. Senhor, renova minha mente. Faz aqui, Senhor, um lugar certo, forte, corajoso. Oh Deus, que eu possa enxergar o que o Senhor deseja para mim, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus, amém, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe.